Deus te abençoe, meu pastor. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes, dão glória a Deus aí, irmãos? Aleluia. Desde já peço perdão pelo horário que eu cheguei. Vim correndo do trabalho, tive que ir para Sepetiba. Então minha vida deu uma mudada hoje à tarde. Mas aprove Deus nos permitir chegar pelo menos no horário. Quantos estão felizes aí? Dá glória a Deus aí, irmãos. Aleluia. Abra sua Bíblia. Evangelho de Jesus que escreveu Lucas. Deus abençoe a vida desse ministério, dos pastores, pastor Alessandro. Essa igreja, toda vez que eu tenho oportunidade de estar aqui, eu falo isso. Essa igreja está em minhas orações, tá, irmãos? Eu fico muito feliz em ver Deus despertar a igreja para oração, para jejum, fortalecimento espiritual, porque a Bíblia vai dizer que os dias são maus. Lucas capítulo 5 vai falar sobre a pesca maravilhosa. Lucas capítulo 5. Quem achou, diga amém. Rever os pastores também, que Deus abençoe. Pastorzão, Alceni, meu paizão, e os demais pastores, que Deus abençoe. É sempre um prazer, uma intimidação, eles ficarem logo sentados aqui no primeiro banco, né, pastor? Lucas capítulo 5 diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu: afasta um pouco da terra. Então assentou no barco e ensinava a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram tão grande quantidade de peixe que rompiam as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudá-los. E eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que ambos iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderou dele e de todos que estavam com ele por causa da pesca de peixe que haviam feito. De igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus: Simão, não temais, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Pai das luzes, ancião dos dias, eu te glorifico nessa noite, Senhor. Fique à vontade no nosso meio, Espírito Santo de Deus. Que não seja aquilo que eu queira falar, mas o entendimento que eu tenho, mas a porção que o Senhor preparou para a sua igreja nessa noite. Como falara o salmista Davi: coloca um guarda fiel na minha boca, para que nada saia de mim mesmo, mas venha do teu coração para o coração daquele que precisa ouvir a sua voz. Se tem alguém hoje aqui na nave da igreja precisando de um direcionamento aí, chama a atenção de Deus através de um glória a Deus aí, irmãos. No nome santo e sacro de Jesus, fique à vontade, Espírito Santo. Amém. O livro de Lucas é um livro muito conhecido. Acredito que todos nós aqui conhecemos a história desse homem chamado Lucas, desse médico. O engraçado da história de Lucas é que Lucas, ele não era um seguidor de Jesus. Lucas, na verdade, ele nunca viu Jesus.
Lucas não conheceu o Jesus Cristo, o homem, aquele que andou no meio de nós, aquele que operou milagres e maravilhas. Lucas, na verdade, ele foi levantado como médico para poder interrogar, descobrir se a fama de Jesus era verdadeira. Pastor, onde é que a gente encontra isso? A gente encontra isso em Lucas capítulo 1. Vai dizer que Teófilo manda Lucas investigar. A fama de Jesus vai passando pela circunvizinhança, vai passando pela terra, e a fama de Jesus começa a incomodar, mesmo Jesus depois de morto e ressuscitado. Então Lucas, ele vai indo nas aldeias, ele vai indo nas cidades. Lucas entra lá em Naim, pergunta se realmente houve um milagre na cidade de Naim, no filho da viúva. Lucas vai em Jericó para saber se realmente teve um cego chamado Bartimeu, que teve os olhos curados. E no meio desse caminho, Lucas é impactado pelo poder de Deus. No meio do caminho, Lucas é impactado pela glória de Deus. Porque não tem como, irmãos. Eu ouvi o pastor Alessandro falando assim, a função da igreja é simplesmente convidar, porque quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Não tem como a pessoa chegar em um clima, em um ambiente espiritual, chegar perto da pessoa bendita do Espírito Santo, sentir a pessoa bendita de Jesus Cristo através do Espírito Santo e não se apaixonar por esse Deus maravilhoso. Lucas vem com a intenção de relatar, e ele é impactado pelo Evangelho, porque o Evangelho ele impacta. O Evangelho tira a nossa força, o Evangelho nos deixa como o mundo acha, nos transforma às vezes em bobo. A pessoa do mundo olha para a gente e fala assim, ah lá, um bando de bobo que vai para a igreja buscar não sabe nem o que, um Deus que não vê, um Deus que não sente, um Deus que eles dizem que existe, é porque eles não conhecem esse poder que a gente sente, essa glória, essa calma em meio à guerra, a paz que Cristo nos dá em meio à guerra. Se eu fosse perguntar aqui quem tem problema, todo mundo vai levantar a mão. Mas qual é a garantia de a gente passar com Cristo? A garantia é que Ele consegue trazer uma calma para o nosso coração, calma essa que o mundo não consegue dar. Lucas, então, é impactado por essa calma, por esse Evangelho. Então, eu não quero saber nem o motivo que fez você vir aqui hoje. Eu não quero nem saber, na verdade, o que você está passando. Eu quero saber que, independente do motivo que você veio, o Deus que nós servimos, Ele vai te impactar. Pega na mão desse crente que está do teu lado aí, fala assim, eu não sei por que você entrou, mas eu já imagino como tu vai sair daqui, glorificando e exaltando esse Deus que vai te impactar. Lucas então é impactado, e quando ele é impactado, ele começa a contar, a relatar alguns milagres, e aqui está um desses. Lucas vai começar a contar a seguinte história, que estando Jesus pregando perto do lago Genezaré, Jesus observa que 2 barcos estão parados à beira do mar. E Jesus está precisando falar com aquela multidão, pregar a palavra. E naquela época não tinha microfone, naquela época não tinha som, naquela época não tinha o que nós temos hoje, era tudo no gogó, né? Então a gente entende, né, que pela localidade, Jesus precisava estar em um lugar amplo para que o eco do local fizesse o som chegar na pessoa que estivesse mais longe. Hoje o eco, ela não tem tanto poder como tinha antigamente, porque hoje tem muito o que chamamos de arranha-céu, muito prédio, muita casa. Naquela época não era assim. Então a voz tinha um poder de chegar em lugares inimagináveis. Então Jesus agora, ele observa e vê que pescadores estão com um barco. A Bíblia vai dizer que eles estavam lavando as suas redes, porque trabalharam a noite toda e nada pegaram. Jesus observa aquela cena. Jesus está pregando para a multidão e está observando os pescadores lavando a rede. E Jesus observa que eles não pegam nada. Por quê? Porque era a cultura da época. Quando eles vinham da pescaria, eles não se preocupavam em lavar as redes. A primeira preocupação era de vender os peixes,
Por quê? Porque era a renda deles. Era um sistema que não era uma riqueza tão grande. Eles precisavam pegar os peixes, apanhar os peixes, vender os peixes e levar o mantimento para sua casa. Quando Jesus vê que aqueles homens não estão vendendo, mas sim lavando, Jesus ali, ele já percebe que aqueles homens não pegaram nada. Isso Jesus sem usar a onipotência dele. Estou falando do Jesus homem, olhando aquela situação. E para todos aqueles que estavam ouvindo o culto de Jesus. Jesus está pregando e está vendo que tem alguns homens ali lavando as redes. E aquilo vai chamar a atenção de Jesus. Aquilo vai chamar a atenção de Jesus, porque Jesus estava pregando. Quando Jesus está pregando e vê que aqueles homens tinham todos os motivos de deixar o barco, de deixar a rede e ir para casa frustrado, como algumas pessoas dizem, chorar no travesseiro, chorar na cama que é lugar quente e reclamar, porque passou a noite toda trabalhando e não pegou nada. Aqueles homens não fazem isso. Eles continuam no barco, lavando as suas redes. Aquilo dali chamou a atenção de Jesus. E quando aquilo chama a atenção de Jesus, Jesus se aproxima daqueles homens. E a Bíblia vai dizer no versículo 1 e no versículo 2, que tinha 2 barcos. Quantos barcos? Quantos barcos? E Jesus chega no barco de Simão Pedro. Jesus chega no barco de Simão Pedro e fala assim, ó, me empresta teu barco. Irmãos, Simão tinha todos os motivos de falar assim, ó, não, estou cansado, trabalhei a noite toda e não peguei nada. E todos nós conhecemos a história de Pedro. Pedro era sanguíneo, que ele tivesse que responder, ele respondia. Pedro fica a noite toda trabalhando e não consegue pegar nada. Pedro estava cansado, estressado, cabisbaixo, angustiado, pensando o que vai dizer em casa, para a mulher que ficou em casa, para a sogra que estava em casa, para as pessoas que estavam em casa, dizendo, ó, trabalhei a noite inteira e não tenho nada, não tenho comida, não trouxe nada. Imagina a tensão que Pedro estava. Pedro tinha todos os motivos de estar decepcionado e virar para Jesus e falar assim, ó, não vou te emprestar não, eu estou amargurado. Você sabia que tem pessoas aqui nessa noite que tinha todos os motivos do mundo, terreno, para hoje não vir para a igreja, porque o dia dela, só Jesus sabe como é que foi. Tem pessoas aqui que tinha todos os motivos de dizer, hoje eu vou ficar em casa, porque eu passei um dia, uma semana atribulada, passei um dia com problema em casa, com problema no trabalho, com problema com o filho, com problema na escola, mas você não sabe por que você chegou aqui hoje. Você está se perguntando, olha, eu estou cansado, podendo estar em casa descansando, por que eu vim aqui hoje? Pega na mão desse crente que o texto vai explicar por que tu veio aqui. A Bíblia vai dizer que era 2 barcos. Jesus escolheu o barco de Pedro. Fala para a pessoa que está assim, ó, você não está aqui em vão não, Jesus escolheu o teu barco. Você não veio aqui à toa, você está aqui porque foi uma eleição do céu. Jesus te escolheu, meu irmão. E aqui eu já começo a abrir algumas aspas para começar a pregar. Livre-arbítrio, isso é coisa para quem não é crente, irmão. Porque depois que tu vira crente, acabou teu livre-arbítrio. Jesus escolheu, é uma escolha. Aí eu lembro de João, quando diz assim, ó, não foste vós que escolheu-te a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Tinha 2 barcos, Jesus foi no barco de Pedro. Por quê? Porque Jesus escolheu Pedro. Eu trago uma notícia e uma profecia para a sua vida. Você não é fruto do acaso, você é fruto da escolha de um Deus todo-poderoso. Você não está aqui por acaso, você está aqui porque Jesus escolheu teu barco. Oh, aleluia, estou sentindo uma presença gostosa aqui. Jesus te escolheu. Jesus escolheu o teu barco, irmão. Jesus entrou no barco de Pedro, por quê? Porque Jesus escolheu. Aí eu lembro lá do Apocalipse, quando ele diz assim, eis que estou à porta e bato, se abrir eu entro e ceio contigo. É isso que está acontecendo aqui com Pedro. Olha como é que Jesus chega, pastor Senir. Pedro, me empresta teu barco. Aí Pedro olha para Jesus, tinha tudo para dizer não, mas disse sim. Igual algumas pessoas que estão aqui, tinha tudo para estar em casa, mas veio para cá. Aí Pedro fala assim, ó, empresto. Olha a atitude de Jesus. Quando Jesus entra no barco, versículo 3, versículo 2 ele pede o barco emprestado. Versículo 3, quando Jesus pede o barco emprestado, ele entra, ele era um convidado. Ó, entenda, versículo 2, me empresta seu barco.
Pedro empresta. Agora ele entrou. Quando ele entra e Pedro empresta, agora ele não é mais um convidado, ele é o dono do barco. Ele fala: Pedro, dá para afastar um pouquinho o barco da terra? Lembra que eu te falei que livre-arbítrio é coisa para quem não é crente, irmão? Porque assim, você, eis que estou à porta e bato. Se abrir, aí eu entro, domino o lugar e a gente já vai ceiar junto. Até você deixar Jesus entrar no barco, era você que mandava. Agora quando você deixou Jesus entrar no barco, agora quem manda é ele. As coisas já mudam aqui, o cenário já muda. Jesus era um convidado: posso entrar no barco? E Pedro: pode. Depois que ele entra, fala assim: agora se afasta um pouquinho. Ele já começa a dar ordem. Por quê? Porque aquele que entrega seu barco para Jesus, agora a atitude não é mais sua, quem manda é ele. Aquele que entrega seu barco para Jesus, a atitude humana agora já não manda, quem vai agir por você é ele. Agora não é você mais que decreta a sua vida, quem decreta pela sua vida é ele. No momento que você deixou ele entrar, mudou tudo. Agora ele não é mais um mero convidado, agora ele é o dono da sua vida. Quem aqui que já entregou seu barco para Jesus aí? Quem aqui Jesus agora já virou o dono da sua vida aí? Deixa eu te dar uma notícia: agora não é você mais que age, é ele que age por você. Não é mais você que anda, é ele que anda junto contigo. É isso que ele faz aqui. Pedro, agora que você deixou eu entrar, agora aperta o cinto, porque quem manda no barco sou eu. Afasta um pouquinho da terra agora, Pedro. E ele já começa a ensinar algumas coisas aqui, irmãos. Quem é que está precisando de um milagre aí? Levante a mão. Sabe por que às vezes o milagre não acontece? Por causa do versículo 3. Estamos presos na terra. Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, você vai viver coisas que você nunca viveu. Mas o primeiro ensinamento: afasta um pouquinho para a terra, mas não vai muito longe não, Pedro. É no raso. Afasta um pouquinho da terra. Tem muitas coisas que estão nos prendendo para não receber milagre. Tem muitas coisas que estão nos prendendo ainda aqui, naquilo que o olho vê, naquilo que o ouvido escuta. Tem muita coisa que está nos prendendo ainda, para que o sobrenatural de Deus venha acontecer. O que é que Jesus está ensinando a Pedro? Quer milagre? Afasta um pouquinho da terra. Para de ficar preso um pouco nas coisas dessa terra. Para de ir pelo que a política fala, pelo que o governo fala, pelo que a crise demanda. Para de ir por aquilo que a infração que vai conotar, que vai dizer o dólar que vai reger a vida. Não, você não precisa nada disso. A tua vida, depois que você deixou Jesus entrar no barco, agora ele não é um mero convidado, ele é o dono. E todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele não vive mais, agora Cristo vive por ele. Então ele tem que se desapegar um pouquinho da terra. Tem milagres, irmãos, que tem pessoas aqui que estão precisando viver, que se você contar o que você está precisando para alguém que não tem a mesma fé de você, ele vai falar assim: isso aí é loucura, isso não vai acontecer não. O que é isso? É pessoas que estão presas nessa terra. Agora, quando você abre seu coração para aquele que tem o mesmo grau de fé, o mesmo grau de intimidade, porque é isso que faz a diferença, intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, aí o negócio muda. Por quê? Porque não é todo mundo que está preso na terra. A igreja não é presa na terra. O mundo diz que não vai dar e tu vem para a igreja e o pastor libera uma palavra que a tua história vai mudar. O mundo diz que o negócio está dando, o médico assina a sentença que o negócio vai acabar, a igreja entra em oração para mudar. Por quê? A igreja não está presa nessa terra. Sacode a pessoa que está do seu lado aí com carinho, dá uma sacudida nela aí, fala assim: o teu milagre não está na terra, o teu milagre vem do céu. Se afasta um pouquinho da terra, enquanto o pastor está pregando, vai elevando a tua voz, a tua mente em direção ao trono da graça, porque o teu milagre vem de cima, o teu milagre não vem de baixo. Aleluia. Oh, naravassai e canderevassá. Pedro quer milagre, então se afasta um pouquinho da terra. Pedro vai lá e obedeceu, ele se afasta e Jesus começa a pregar. Jesus estava no raso com Pedro, no raso. E Jesus começa a pregar. E quando Jesus prega, irmãos, eu imagino que coisa maravilhosa era ouvir uma pregação de Jesus. Eu imagino lágrimas rolando. Eu imagino pessoas sendo cheias pelo poder da palavra do Criador dos céus e da terra. E Pedro está dentro do barco e está ouvindo. O primeiro ensinamento que Jesus está ensinando a Pedro: Pedro, antes de viver coisas grandes, primeiro você vai ter que aprender a viver coisas pequenas. Para onde Jesus levou Pedro? Jesus levou Pedro para o raso. Depois você vai ver que no decorrer da história, Jesus levou Pedro para o alto mar. E esse aqui é um perigo muito grande
do evangelho de hoje. Por quê? Porque tem gente querendo viver coisas que é da grandeza do mar, ainda no raso. E tem gente querendo pular a etapa de aprender as coisas do raso. Existem milagres, existem coisas que Deus vai desenrolar nas nossas vidas. Primeiro é no raso, irmãos. Primeiro é aonde a gente não imagina. Às vezes não vai ter muita profundidade, não. Primeiro os milagres que acontecem na vida de Pedro, Deus ensinando, Jesus ensinando, acontece no raso. O problema é que tem gente que já era para estar no alto mar e ainda está preso no raso. Dá uma catucada na pessoa e fala assim, ó, Jesus está ensinando, mas se prepara, vai te levar para o alto mar. Tem gente que já era para estar lá no alto mar, coisas espirituais, coisas naturais, terrenas, já era para ter acontecido há muito tempo, mas você ficou preso aí no raso. Por quê? Porque é uma situação cômoda. Aí o Espírito me traz aqui para dizer, é por isso que às vezes o vento sopra na tua vida, é Jesus tentando te tirar do raso e te levando para o alto mar. É por isso que às vezes o vento parece que sopra contrário, e você fala, estava tudo bom, tá? É Jesus te sacudindo, te tirando dessa zona de conforto, dizendo, o tempo do raso está acabando, faz parte de ir para o alto mar. Por quê? Porque Jesus tem coisas maiores, melhores, mais profundas para poder te mostrar. Mas não tem como pular etapa. Todo mundo que pula etapa se machuca. Existem duas maneiras de chegar no 20º andar. A primeira é a maneira mais fácil. Você vai lá no elevador, aperta o dedo, entra dentro do elevador, 20º andar, porta fecha, o elevador sobe, e tu chega lá e fez, cheguei. E a maneira mais difícil é subir a escada. Trazendo isso para o reino espiritual, todo mundo que vai de elevador tem um problema muito sério, pastora Vânia. Porque tem uma coisa que a Bíblia fala e a gente não presta atenção. O vento vai soprar, não tem jeito. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então o vento vai soprar, não tem jeito. Só que quem foi de elevador, trazendo isso para o reino espiritual, quem foi de elevador para o 20º andar, quando o vento sopra, ele não tem raiz, ele não tem base, ele não tem estrutura. Aí o vento sopra, aí ele some. Aí o vento sopra, ele abandona a igreja. Aí o vento sopra, ele quer largar o grupo de intercessão, porque não está adiantando orar. Aí o vento sopra, ele quer abandonar o pastor e ir para outra igreja, porque hoje é a coisa mais fácil do mundo. Você vai para uma outra igreja, não, lá não está legal. Por quê? Porque o vento soprou, você chegou de elevador e foi para o 20º andar e não tem estrutura. Olha a diferença quem vai de escada. Quem vai de escada e chega no 20º andar, irmãos, quando o vento sopra, ele olha para o vento e fala assim, ó, eu sei cada cômodo que tem no 1º andar. Eu sei cada dor que eu senti aqui do lado, cada degrauzinho que eu subi, eu sei cada coisa que eu enfrentei. Eu sei quantos quartos tem no 2º andar, eu sei quantos quartos tem no 3º andar, porque eu não estou aqui de paraquedas. Eu tive que sofrer no joelho para chegar aqui no 20º andar. O que eu estou querendo dizer, pastor? Cada coisa que você sofre é uma experiência que Deus está te dando, porque Ele quer te levar para um nível maior. Oh, naravassai, ecanderevassai. Existem lutas, problemas, dificuldades. Olha isso, Pedro fica a noite toda trabalhando e não pesca nada. Para Pedro era simplesmente uma angústia e uma decepção. Para Jesus era um aprendizado do que ele ia viver lá na frente. Ei, meu santo, o que você está enfrentando é aprendizado, porque quando você chegar lá em cima, não é qualquer vento que vai te derrubar, não. Oh, aleluia. Quando você chegar onde Deus está preparando para você, não é qualquer situação que vai te destruir. Eu estou sentindo uma presença tão gostosa aqui. Por alguns instantes, levante a sua mão aí. Adore o nome dEle. Esse vento vai passar, essa luta vai cessar, e o nome do Senhor será glorificado. Quem acredita nisso, enche essa casa de glória.
Depois que Pedro passa pelo momento do raso, que ouve a palavra entra, ele acredita. Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, vamos voltar para o mar alto? Olha o que Pedro responde. Versículo 5: E respondendo Simão Pedro: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede de novo. Pedro ainda está no raso. Jesus fala: vamos voltar para o mar alto? Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mestre, no original e principalmente nos evangelhos, Marcos gosta muito dessa conotação e Lucas vai repetir essa conotação, até porque o livro de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Lucas repete essa conotação. Mestre aqui é epistata, que significa aquele que tem autoridade de mandar. Pedro entende que ele não está ali à toa, ele está debaixo de alguém que tem autoridade para mandar. Se Jesus tinha autoridade para mandar, Pedro tinha autoridade para receber. Se Jesus tinha autoridade de mandar, Pedro tinha autoridade também de obedecer. Então ele fala: mestre, eles se subjugam a uma autoridade maior. É isso que a gente precisa entender aqui. Aqui nós não estamos fazendo, como é que eu posso falar assim, animando o palco. Aqui nós não estamos dizendo, nós não levantamos a mão simplesmente para adorar algo que a gente não conhece, não. A gente está adorando um epistata, aquele que tem autoridade sobre a nossa vida. Está entendendo a situação, irmãos? Você não está aqui simplesmente para participar de um culto, você está aqui para oferecer um culto a alguém que tem uma autoridade superior. Aí Pedro fala assim: eu trabalhei a noite toda, eu nada peguei. Pedro lança a frustração dele para Jesus. Eu estou a noite toda acordado. Irmãos, é como se fosse mais ou menos assim, Você fica em uma vigília a noite toda. Quando acaba a vigília, o pastor da igreja fala assim: vamos para um culto? Tu vai olhar para ele e fala: pastor, eu já busquei a noite toda. Eu estou a noite toda acordado. Pedro tinha todos os motivos para não ir. Pedro tinha todos os motivos para não fazer. Mas Pedro escolheu fazer, e aquilo mudou a vida de Pedro. Vamos para o mar alto. As águas aqui representam um grande mistério. Por quê? Porque Pedro precisava enfrentar algo que ele já tinha enfrentado e não tinha dado certo. Aí olha o que Pedro fala: mas segundo a tua palavra eu vou. Aí, irmãos, a minha mente ela voa muito, tá? A Bíblia não diz isso aqui que eu vou falar, não. Isso é a mente do pastor Wander. Por quê? Porque a cultura vai dizer que quem manda nas águas é Iemanjá. Aí eu imagino agora, né, as hostes demoníacas olhando para o barco e dizendo: olha lá, trabalharam a noite toda e voltaram para se decepcionar de novo. Pedro, imagina Pedro: eu trabalhei a noite toda. Isso aí que eu vou fazer, eu sou perito. Eu vou me envergonhar de novo. Pedro tem que voltar no lugar da frustração. E isso é dolorido. Enfrentar aquilo que já te venceu. Enfrentar aquilo que te magoa. Enfrentar aquilo que te paralisa. Pega na mão desse crente que está do teu lado aí. Olha dentro do olho dele, por bondade. Deus vai falar através da sua boca. Fala assim: se prepare. Tu vai voltar no lugar da frustração, mas com Jesus na frente agora. Pedro agora está voltando, mas não está voltando sozinho. Pedro agora está acompanhado. Eu imagino agora as regiões demoníacas já sendo amarradas simplesmente pelo fato que Pedro voltou. Voltar ali, irmãos, era reconhecer de enfrentar algo que não tinha dado certo. E Pedro falou: eu topo. Jesus, tu vai comigo? Jesus falou: eu vou. Aí Pedro vai. As águas ali é um grande mistério. Pedro está agora chegando, eu imagino, aí já é minha mente. Jesus parou no mesmo lugar, aonde tudo deu errado. Jesus parou ali no mesmo lugar. Aí Jesus fala assim: lança a rede. Pedro, as águas, o barco, a rede. Pedro lança. Imagine isso comigo aqui. Lançou a rede.
Ó, rede, água, a água, a rede pegou na água, a rede vai afundando. Na medida que a rede afunda, quem está dentro do barco não vê mais a rede, sim ou não? A rede afundou. As águas aqui é o grande mistério. Quem está dentro do barco, quando Pedro lança a rede, vê Pedro lançar a rede, mas a rede bate na água e afunda. Quando a rede afunda, quem está dentro do barco para de ver, não vê mais nada. Por quê? Porque a água é um mistério. O que vai acontecer embaixo da água, eu não sei. O que Deus vai fazer nesse rio chamado mistério, eu não sei. Pastor, e como é que eu descubro? Lança a rede. Na mão, o que vai acontecer quando tu mergulhar? Não sei, mergulha para ver. Entenda isso. Se Jesus para lá naquele lugar e fala assim, ó, peixe, pula para dentro do barco. Tu acha que o peixe não pulava? Claro que pulava. Mas Jesus gosta de mistério, irmão. Jesus manda lançar a rede no mar, porque embaixo vai acontecer algumas coisas que quem está dentro do barco não vai ver. Todo mundo dentro do barco. Os peixes começam a entrar para a rede. Começa a entrar para a rede. Começa a entrar para a rede. Começa a entrar para a rede. Quem está no barco não está vendo nada. Pedro também está dentro do barco. Pedro também não está vendo nada. Mas Pedro lançou a rede. Se Pedro lançou a rede, a corda da rede está na mão de Pedro. Pedro não está vendo, mas está sentindo. Pedro não está vendo, mas a corda na mão dele já começa a balançar. Pedro não está vendo, mas ele começa a fazer cara. Eu imagino Pedro olhando para Tiago, com cara assustada, com a mão dele trêmula. E Tiago, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não sei. Eu só sei que a corda já está balançando. Oh, meu Deus do céu. Pega na mão desse crente aí. Fala assim, é por isso que o mundo não entende. A gente não vê, mas sente. A gente não está vendo, mas a gente está sentindo que Deus está aqui nesse lugar. A gente não está vendo, mas está sentindo que Ele está trabalhando pela igreja. Quem foi que disse que a gente precisa ver para Deus fazer alguma coisa? Eu não estou vendo, mas estou sentindo. Quem não está vendo, mas está sentindo a presença de Deus aí? É isso que o mundo não entende. Quem está no barco também não está vendo. E deixa eu te falar, a corda só estava na mão de Pedro. Eu imagino João olhando para Pedro. Pedro, o que está acontecendo? O que está acontecendo no rio chamado mistério? Eu não sei. Eu só sei que a corda já está se movimentando aqui, que eu estou precisando da ajuda de vocês para segurar isso aqui junto comigo. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Eu aprendo aqui que num rio chamado mistérios tem coisas sendo providenciadas. Pastor, eu não estou vendo, mas pela fé começa a sentir isso aí. Aonde que está isso? Está debaixo do rio. É por isso que a igreja vive pela fé. A gente não está vendo, mas está sentindo. E é isso que o mundo não entende. Daqui a pouquinho, a Bíblia vai dizer, irmão, isso aqui deu um nó na minha cabeça. Versículo 6. Então, fazendo assim, colheram um tão grande quantidade de peixe, que a rede ia rompendo. Imagina Pedro não tendo força para controlar algo que ainda estava embaixo das águas. Só dá uma olhadinha para a pessoa e fala assim, está sendo gerado, tá? Oh, Naravassai, seja uma boca de Deus para a pessoa que está do seu lado. Fale para ele, está sendo gerado. Tu não está vendo, tu não está percebendo, mas uma força maior está gerando aonde? Debaixo das águas. Está sendo gerado. A rede estava quase se rompendo, ninguém estava vendo, mas a força era tão grande que Pedro chamou a atenção dos discípulos pela cara de susto que ele estava fazendo. Ó, Pedro, imagina o Pedro. Eu não estou vendo, Pedro, o que está acontecendo? Eu não estou vendo nada, não está vendo porque está sendo gerado no lugar chamado mistério. Me ajuda a segurar. Aí os discípulos vão segurar. Só que me chamou a atenção foi o versículo 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe. Fazendo assim o quê? Obedecendo a palavra liberada da boca de Jesus. Trabalhei a noite toda, mas segundo a tua palavra,
É como se você falasse assim, ó, pastor, já tentei fazer isso aí várias vezes, mas depois dessa palavra de hoje, eu vou lá tentar de novo. E fazendo assim, olha o que o versículo 6 vai dizer: colheram. Irmãos, eu já ouvi história de pescador, pastor Alessandro. Eu já ouvi história de pescador. Eu já vi pescador dizer, apanhei. Eu já vi pescador dizer, pesquei. Agora, colher é para terra. Colher é semente. Olha a palavra que Lucas usa. E colheram. O que Lucas está dizendo? Por obedecer a palavra que saiu da boca de Jesus, eles colheram, é uma semente espiritual. Eles colheram aonde não era para colher. Estenda a mão para frente que eu quero profetizar que isso é muito forte. Em forma de concha, eu profetizo que quando tu obedecer a palavra que sai da boca de Jesus, tu vai colher em lugar que não é para colher. Tu vai colher em lugar inimaginável. Fecha a mão aí e dá um grito de glória. Colheram aonde? No mar. Que isso, gente? Colheram na terra? Semearam e colheram? Não. Colheram no mar. No mar não é lugar de colher, mar era lugar de pegar, apanhar. Era Jesus dizendo, tá vendo, Pedro? Quando tu obedece a palavra que sai da minha boca, eu gero milagres aonde não era para ser gerado. Eu faço coisas aonde o terreno não é de segurança. Mar não é lugar seguro. Pode saber nadar, pode ter bote não, mas mar não é lugar seguro. Olha o que ele está ensinando para Pedro. Pedro, quando tu obedecer a palavra que sair desse altar, Pedro, se prepara para colher aonde você nem imagina, Pedro. Eu estou pregando aqui para alguns Pedros que estão aqui nessa noite. Quando tu acreditar do rio que flui desse altar, se prepara para colher aonde ninguém esperava, aonde ninguém acreditava, mas segundo a palavra dele, colheram. Começaram a fazer sinal para o barco que estava perto. Catuca, eu já estou ficando rouco e não vi ninguém rouco aqui até agora. Catuca, fala assim, ó, teu milagre vai virar notícia. Tem um corinho que diz isso, né? Milagre vai virar notícia. Era tanto peixe. Irmãos, e Jesus não dá coisa ruim não. Não era sardinha não, irmão. Não é que esse negócio que era, não era sardinha, não era sardinha não. Agora, cada um tem a sua fé, porque a rede é individual. Agora, se você tem fé para jogar e vir salmão, tubarão, peixe-espada, a quantidade de peixe, o tamanho, quem vai determinar é a atitude da sua fé. Jesus só dá coisa boa, irmão. Pedro começou a fazer sinal. Por quê? Porque os de dentro já não estavam mais ajudando. Precisava buscar os de fora para ajudar. Entendeu o que o pastor falou aqui? Se cada um chamar mais um, está chamando os de fora para ajudar. Por quê? Porque é muita bênção aqui, irmão. É muita bênção, tem que chamar mais gente para dividir isso tudo. Que guloseima espiritual é essa que é tudo para a gente? Vamos dividir isso. Começou a chamar os barquinhos do lado. E o pior, ou o melhor, não aguentaram também não. Os dois iam quase afundando. Estenda a mão em direção à sua casa, eu já estou finalizando a mensagem. Era tanto peixe, tanto milagre, que precisou chamar mais gente para vir compartilhar. Eu quero profetizar que o que a gente está recebendo aqui hoje, vai entrar dentro dos nossos lares. O que nós estamos recebendo aqui hoje não é só para ficar para a gente não. Primeiro lugar que vai ser impactado vai ser a nossa casa, a nossa família. A gente vai chamar, vai ser tanta bênção, pastor, que tu vai ter que chamar cunhado, tio, primo de segundo grau, primo de terceiro grau. Por quê? Porque as bênçãos do Senhor vai invadir a tua vida. Quem acredita nisso aí, dá uma rajada de glória a Deus aí, irmão. Teve que chamar mais gente.
A Bíblia vai dizer que quando eles chegaram na terra da praia, aquele alvoroço, os discípulos ficaram atemorizados e falaram assim: aparta-te de nós, porque quando eu fui lá sozinho deu errado, e agora tu foi lá comigo, e eu estou trazendo muita bênção. Jesus fala assim: calma, Pedro, doravante não será mais pescador de peixe, mas será pescador de almas. A finalidade da igreja é ganhar alma para Jesus, irmãos. Há muitos anos, ou de um tempo atrás, muitas igrejas erraram muito com isso, porque o que Jesus entregou na mão da igreja foi a chave do céu. E por muito tempo, algumas igrejas mandaram mais alma para o inferno do que para o céu. Mas Jesus não deu a chave do inferno na mão da igreja. Jesus deu a chave do reino para tudo que a gente ligar aqui embaixo, ser ligado aonde? Então, quando chegar em casa, vamos parar de ser tímido, vamos começar a botar a mão no esposo que ainda não aceitou Jesus. Olha para ele e fala assim: ó, te ligo aí, Jesus, tá ligado aqui na terra para Jesus. Sabe por quê? A tomada do crente, irmãos, o interruptor do crente não é aqui embaixo, o interruptor é lá em cima. Tudo que tu liga aqui, ele confirma lá em cima. Está na hora da gente botar a mão no nosso filho, que está indo para caminhos tortuosos, e dizer: Jesus, eu ligo ele aqui nessa terra, porque a família foi o Senhor que me deu. Aí Jesus vai ligar lá em cima. Agora isso é um ato de lançar a rede. A função da igreja: ganhar almas, trazer almas para Cristo. Só que algo me deu um nó na cabeça, irmãos, porque quando eles pegaram aquilo tudo e chegaram na beira da praia, a Bíblia vai dizer que eles largaram tudo e foram seguir Jesus. Irmão, era muita bênção, era muito peixe, era peixe para a vida toda e mais 6 meses, irmão. A Bíblia vai dizer que eles largaram tudo. Sabe o que eu aprendi? A vida do cristão é renúncia. Você sabia que vai ter coisas que vai chegar na sua mão? Vai ter coisas que vai chegar na sua mão. Só para você abrir mão delas, para as pessoas verem que você está abrindo mão disso por causa de Cristo. Vai ter coisas que Jesus vai permitir chegar na sua mão. Um dia desse eu atendi um jovem que falou assim: pastor, eu perdi minha moto. Fui roubado. Mas Deus falou comigo que fez isso porque eu estava mais apegado à moto do que a Cristo. Eu pedia tanto uma moto, pastor, e quando Jesus me deu, eu abandonei a igreja, fui viver a minha vida. E deixa eu te falar uma coisa, pastor. Chegou uma outra moto na minha mão para eu poder pegar e eu não quis. Porque primeiro eu estou precisando correr atrás do maravilhoso que é Jesus, para depois eu receber as maravilhas. O problema é que a gente está invertendo as coisas, né? A gente primeiro quer as maravilhas, para depois falar com o maravilhoso. E na verdade a gente precisa primeiro receber aquele que é maravilhoso, para depois as maravilhas se realizar na nossa vida. Tem coisas que vai chegar na nossa mão só para as pessoas ver. O seu marido vê, a tua família vê. Ela abriu mão disso tudo por causa de Jesus. Ele abriu mão disso aí por causa de Jesus. É Jesus dizendo: é renúncia. E cada vez que você abre mão de determinadas coisas, mais coisas o Senhor chega na sua mão e te acrescenta. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Eu quero orar por aquele que está precisando de um milagre extraordinário, daquele que precisa de algo urgente de Deus. Igual o texto diz, a pesca maravilhosa. O milagre tem que ser algo extraordinário, porque você sabe que homem não tem como fazer isso, que só Jesus pode entrar nessa situação. Eu quero orar por você, porque muitas das vezes, para essa situação melhorar ou mudar, tu vai ter que enfrentar aquilo que trouxe dor, aquilo que trouxe desconforto. Pastora Vânia, o milagre não aconteceu de uma hora para outra.
Pedro teve que enfrentar aquilo que maltratou ele a noite toda. Eu quero orar por você. Você que sabe que já era para estar nas profundezas do oceano, recebendo coisas novas, essa mudança de ambiente. E isso ainda não aconteceu porque você se acomodou. E a sua vida travou por causa disso. Vem no altar. Você que acredita que basta apenas uma palavra dele, vem no altar. Oh, Xandaravassai Ekanderevassa. Xandoikanderevassai Ekanderevassaiana. Oh, Espírito Santo, Deus está aqui, igreja. Você que ficou na nave da igreja, feche seus olhos, curve sua cabeça. Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui, Senhor. Pai, eu não sei o que essas pessoas precisam. Eu não sei o que passa no coração, na mente, mas eu sei que o seu altar é lugar de mudança. O seu altar é lugar de ver coisas extraordinárias acontecer. Então eu estou pedindo para milagres extraordinários, Deus. Mar, Pai, oceano, rio, que não estava dando mais peixe, eu peço agora que a tua intervenção divina. O mar não vai mudar, o barco não vai mudar. O que vai mudar é que a tua palavra vai liberar agora para esse mar. Libera os peixes que estavam presos. Deus, existem bênçãos que estão retidas, ó Pai. Eu peço agora que o Senhor vasculhe no reino espiritual, que a sua mão poderosa visite causa na justiça agora, Espírito Santo. Vai lá naquela papelada que está parada há muito tempo, Deus. E esse mar, esse oceano, esse rio vai ter que liberar os peixes que estão presos, e é da tua igreja por direito. Deus, libera agora em nome de Jesus. Bênção sem medida, sacudida. Deus, em nome de Jesus Cristo, os teus filhos vieram no altar porque acredita que o Senhor é um Deus poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu penso, infinitamente mais daquilo que eu acho. Então libera, Deus, libera. Eu não sei o que ele veio buscar aqui. Eu não sei se é uma cura, se é uma causa de emprego, se é uma causa de justiça. Eu sei que o Senhor é o Deus de maravilhas. Então libera uma palavra para esses peixes começarem a entrar na rede. Eu, pela autoridade do Espírito Santo, eu libero uma palavra de vitória para a sua vida. Seja abençoada hoje, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus. Saia daqui hoje com a porção que tu veio buscar, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Deus Espírito Santo. Eu abençoo, Senhor, a tua igreja. Eu abençoo esse ministério, esses pastores. Que a tua unção, ó Pai, vem estar todo dia na vida dos teus filhos, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Deus Espírito Santo. Seja abençoado hoje, em nome de Jesus. Deus me